Colossenses 3, 19. E nós vamos fazer a leitura, na verdade eu, apenas do verso 19. Os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez tua igreja fala contigo, e mais uma vez a igreja suplica ao Senhor, que o Senhor, Pai, que é o Deus de toda a palavra, esta que a temos em nossas mãos, que o Senhor a utilize nesse instante, ó Deus, por meio do Espírito Santo, para falar com cada um de nós, lá no mais profundo da nossa alma, Senhor. E, ó Deus, que nessa noite, a Tua palavra, sabemos disso, ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir o seu propósito. E a nossa esperança é que ela salve, e que ao mesmo tempo, para aqueles que são crentes nessa noite, ela nos conduza à conformidade em Cristo Jesus. Então, Senhor, nos edifique nessa noite. Nos purifique por meio da palavra, ó Deus. Ajuda-nos em nossos matrimônios, nos nossos lares, ó Deus. Eis aqui o pedido do Teu povo nessa noite, Senhor. E nós o fazemos em nome de Jesus. Porque em todas estas coisas, certamente são possíveis. Nele oramos. Amém. Meus irmãos, geralmente todos os casamentos eles começam com grandes expectativas. Eu posso dizer isso porque eu tenho acompanhado futuros casais na igreja, né? Então a expectativa é alta demais, é bem alta. E certamente aqueles que são casados vão se lembrar disso, né? Nós temos grandes expectativas. Mas é interessante porque em algum lugar não muito longe, adiante então no matrimônio, há uma bifurcação dessa estrada. E a partir daí, irmãos, os casamentos eles parecem se tornar ou melhores ou muito mais amargos. O marido e a mulher, ou eles se aproximam mais um do outro em profundo amor, ou então eles vão se distanciando à medida que o ressentimento e a raiva vai construindo um muro, tijolo por tijolo, ao longo dos anos. Nós temos trabalhado o livro de Colossenses 3:12, a partir dali Paulo vai mostrar como é que um relacionamento de Deus, não é? Ou com Deus, ele deve impactar os nossos relacionamentos uns com os outros, não apenas no âmbito da igreja, mas daquilo que diz respeito aos nossos lares. Veja, aqueles que foram escolhidos por Deus devem ser compassivos, diz o apóstolo Paulo, devem ser bondosos, devem ser humildes, devem agir com gentileza, devem ser pacientes, devem ser tolerantes e devem usar o perdão de uns para com os outros, perdoarem-se mutuamente. Paulo nos mostra que o amor e a paz de Cristo devem nos unir no corpo de Jesus. Então Paulo, o que é que ele faz a partir do verso 12? Ele aplica essas qualidades especificamente às esposas, aos maridos, aos filhos, aos pais, aos servos, aos senhores. E é impressionante porque à medida que isso vai sendo estudado, nós chegamos, irmãos, à constatação de uma simples, porém triste verdade. Qual é? Há muitos que fingem ser cristãos na igreja, há muitos que estão fingindo ser cristãos diante do mundo, mas não conseguem fingir em casa. Em casa não. Assim, aqui em Colossenses 3:19, Paulo mostra para nós nessa noite como os maridos devem viver sua fé em relação às esposas. E aí o que Paulo nos diz é exatamente o versículo. Os maridos devem fazer o quê? Amar as suas esposas e não tratá-las com amargura, diz o apóstolo Paulo.
E há então aqui, nesse texto, irmãos, nesse versículo, pelo menos duas coisas que devem ser ponderadas acerca de um mandamento. Veja, é um imperativo. Maridos, amai. Então, ele é sim um mandamento. É uma ordenança. E a primeira, se você observar no texto, ela é positiva. Porque ela fala de quê? Amor. Fala de amor. E a segunda, ela é negativa, porque ela fala sobre o quê? De amargura. Então não importa o quão maduro você seja como cristão, todos nós, irmãos, por mais tempo que tenhamos no Evangelho, por mais desenvolvida que seja a vida cristã, nós ainda teremos sempre a necessidade e a oportunidade de crescermos naquilo que diz respeito à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, e especificamente em obediência a esse mandamento que é dado pelo apóstolo Paulo. E ainda mais, não é algo que você deve deixar como um item de segunda classe. Pelo contrário, isso diz respeito àquelas coisas que devem estar o quê? Nos primeiros lugares do nosso cuidado na vida cristã. Então, sendo assim, eu quero me concentrar, irmãos, em como nós devemos aplicar esse mandamento ao quê? Ao casamento, para que ele se desenvolva mais e mais de uma maneira melhor, mais agradável diante de Deus, e ele não chegue àquilo que muitos dizem que é o chamado colapso total do matrimônio. E aí Paulo então nos diz duas coisas, e a gente vai destrinchá-las aqui nessa noite. A primeira, os maridos devem amar as suas esposas. Após o mandamento, veja, semana passada nós falamos aqui no verso 18, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Aí você, certamente, o que você esperaria depois disso? Tá? Talvez você esperaria o seguinte, olha, já que ele está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido, lógico, o que vem em seguida é o seguinte, maridos, governem suas esposas como Cristo governa a igreja. Então, seria muito natural se esperar isso de quê? De Paulo em relação aos maridos. Mas não é isso que ele diz. Embora, e é interessante isso, e principalmente no meio reformado, porque o meio reformado é aquele que mais trabalha papel masculino, papel feminino, muitos dos maridos não leem da maneira como Paulo escreve o verso 19. Maridos, amem as suas esposas. Mas eles leem o seguinte, maridos, governem as suas esposas como Cristo governou a igreja. Essa é a leitura que muitos homens reformados cristãos, maridos, têm feito do texto bíblico. Eles leem dessa maneira. E aí é impressionante, porque se você chegasse para esses homens, muitos deles, e os indagasse acerca do que é o número 1 em relação às suas esposas, eles provavelmente diriam o quê? Ser o chefe e o cabeça da casa. Esse é o meu papel número 1. Mas Paulo diz que não é. O que é que Paulo diz no verso 19? Ele não diz para os homens, embora isso esteja implícito, mas ele não diz, maridos, governem as esposas. Ele vai dizer que o papel número 1 do marido é o quê? Ame sua esposa. Ame sua esposa, amem suas esposas. Então, se você é um marido, pense sempre em como você pode amar melhor a sua esposa da mesma forma que Cristo ama a igreja. Agora, lógico que nós temos que fazer aplicações desses versículos nessa noite, irmãos. Precisamos entender o que Paulo então quer dizer primeiramente com amor. Está falando sobre amor, ele disse, olha, amem. Então, o que Paulo quer dizer quando ele diz amem? O que é amor? Qual é a compreensão bíblica inspirada do apóstolo Paulo, sendo dada pelo Senhor, por meio do Espírito Santo a ele, quando ele fala sobre amor, nessa relação conjugal? E perceba que se o amor é um sentimento forte, sobre o qual você não tem controle, e os sentimentos se foram, então não há muito o que fazer numa relação conjugal. Eu já vi casais cristãos dizendo o quê, irmãos? Não nos amamos mais. Então seria melhor nos divorciarmos e seguirmos o quê? Cada um nosso próprio caminho. Não é isso que a gente ouve? É. E geralmente esses casais estão tão zangados. Eles estão, irmãos, com tanto problema que foi construído na relação matrimonial. Isso gerou tanta amargura no coração que eles não querem mais se doar para reavivar o amor no casamento. Eles não têm mais vontade para fazer isso. Há quem diga que se não existe vontade, não existe desejo, não tem muito o que se fazer.
Mas, irmãos, você deve saber nessa noite que o amor bíblico, ele não é primeiramente um sentimento. Nós cansamos de falar sobre isso. Muito pelo contrário. É um compromisso abnegado e atencioso que se demonstra na busca do bem maior da pessoa amada. Veja que, enquanto o amor, esse amor que nós o conhecemos, né, dentro de um padrão que não é bíblico, ele resulta em sentimentos profundos, o âmago disso não são os sentimentos, mas o compromisso, quando a gente tange isso pelo lado bíblico. Ou seja, nós não nos concentramos primeiramente naquilo que nós sentimos, mas no compromisso que nós estabelecemos. E veja que o amor, como a maioria conhece, se concentra naquilo que uma outra pessoa deve fazer por quem? Por mim. As ações que alguém deve ter, os sentimentos que alguém deve ter. Ou seja, o objetivo é para mim. Só que quando a gente vai para o mandamento bíblico, quando nós olhamos o padrão bíblico, não é essa maneira de compreendermos o amor. O amor, ele tem que ser um amor abnegado. Nós buscamos o interesse do outro. E sem esperar absolutamente nada em troca. Então perceba que para que se obedeça esse mandamento, é necessário entender, irmãos, que a principal maneira de nós amarmos as nossas esposas é estarmos comprometidos em nos sacrificarmos por elas, em buscar o bem maior para elas. E aí existem observações a se fazer acerca disso. A primeira delas é que o principal componente do amor bíblico, ele é o compromisso, ele não é o sentimento. Então veja, Paulo está dizendo que a primeira coisa é amar as suas esposas. Ele nos mostra, então, o que é o amor, o que é o padrão, que não é o bíblico e qual é o padrão bíblico. E no padrão bíblico, ele nos diz, então, em primeiro lugar, que a principal componente do amor bíblico, aquilo que é o próprio desígnio de Deus é o compromisso. É o compromisso estabelecido. E veja, às vezes é difícil, irmãos, a gente manter controle sobre um sentimento, não é? As mocinhas aí sabem, quando elas estão apaixonadas por um rapaz, ou negócio incontrolável. E extrapola para os pais, né? Que os pais também não conseguem controlar os filhos, principalmente as moças. Então, às vezes, é difícil a gente controlar um sentimento. Mas, irmãos, é bem mais fácil nós termos um compromisso sob controle e, então, no compromisso, agirmos de uma maneira concreta, correta, ou seja, de uma certa maneira estipulada naquele compromisso. É mais fácil lidar com o compromisso do que com o quê? Com os sentimentos. E veja que em nossos dias, o que acontece? Nós nos apaixonamos, e nós casamos com aquele que supostamente nós amamos, não é assim? É. Mas nós vamos lá para o contexto do apóstolo Paulo. Como era que o casamento no contexto de Paulo? Os casamentos, eles eram o quê, irmãos? A mocinha chegava e dizia que estava apaixonada pelo rapaz e o pai simplesmente liberava ela para casar. Era? Não. Os casamentos naquele contexto, eles eram o quê? Arranjados pelos pais. Eram famílias que conversavam, pais que ali tinham seus filhos, suas filhas, e os casamentos eles eram o quê? Arranjados pelos pais. Portanto, eis aqui uma verdade extremamente importante quando nós observamos o contexto. Paulo não está dizendo que o amor é a base para o casamento. Oxente, não, pastor. Não. Não como nós o praticamos. Mas que o casamento é a base para o amor. Se nós compreendêssemos isso, à luz da Escritura, nós evitaríamos uma série de problemas em nossos matrimônios. Paulo nos ensina que o casamento é a base do amor. Ele está dizendo, ame a esposa. É interessante, a gente não percebe isso. Ele está dizendo, ame a esposa com quem você é casado. Maridos, amai sua esposa. Amem a esposa com quem vocês são casados. E isso se aplica a todo marido cristão. Agora veja, há boas e más notícias nesse mandamento. A boa notícia é o quê? Que mesmo que os sentimentos de amor tenham quase morrido, o amor pode ser reavivado. O amor, ele pode ser o quê? Reconstruído. Aquela desculpinha, eu simplesmente não amo mais, não é válida. O apóstolo Paulo diz, ame a sua esposa. Ele não diz, na verdade, ame a sua esposa só se vocês forem compatíveis, se vocês forem romanticamente atraídos um pelo outro. Ele não diz isso. O que Paulo nos diz é, aprenda o que é amar e ame. Aprenda o que é amar biblicamente, marido, e ame a sua esposa. Aprenda o que é amar biblicamente, esposa, e ame o seu marido. E perceba que se você obedecer, os sentimentos seguirão o compromisso. Os sentimentos seguirão a decisão de amar. Portanto,
há esperança para aquelas situações que nós olhamos e dizemos assim, olha, essa situação é desesperadora. Paulo nos mostra, quando há compreensão correta disto, há esperança para os relacionamentos. Mas há má notícia. Ou pelo menos a difícil. É que amar a sua esposa se torna uma questão de obediência a Deus pela qual você é responsável como marido. E deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês. Se não existe amor no casamento de vocês, então a culpa é do marido. O principal culpado disso é o marido. Aí você diz assim, mas pastor, se você soubesse como essa mulher me trata... Aí Paulo diz, ame sua esposa. Aí você vai um pouco além e diz, pastor, se você tivesse que conviver com a minha mulher, como eu estou convivendo há 30 e tantos anos, pastor, todos os dias. E aí Paulo diz, ame sua esposa. Mas pastor, eu já fiz tanto pela minha esposa, eu já me doei tanto, e ela nunca faz nada por mim. E aí Paulo diz mais uma vez, marido, ame a sua esposa. Não venha com mais. Paulo sempre vai responder, ame a sua esposa. Você sabe o que é que Paulo faz com os maridos? Ele arranca o tapete das nossas desculpas. Ele puxa o tapete debaixo de nós. Ele mostra que o amor pela minha esposa é um mandamento e que eu, como marido, eu sou responsável por obedecer. E que eu não posso culpar a minha esposa pelos problemas do meu casamento. Embora, de alguma maneira, ela possa até estar contribuindo. Por quê? O próprio Cristo me diz, irmãos, a minha igreja nem sempre foi a noiva mais bonita. Mas eu ainda amo com um amor comprometido. A igreja não é a coisa mais bela do mundo, não. É? Ela vira as costas para o Senhor, ela desobedece o Senhor, ela faz o que não deve. Por um Cristo que verteu o sangue na cruz por ela. Mas ainda assim Cristo faz o quê? A ama com um amor comprometido. Deixa eu ilustrar melhor isso para vocês. A esposa de um certo pastor, ela foi diagnosticada com uma doença de Alzheimer. Vocês conhecem essa enfermidade. E ele era um pastor que já estava na liderança de um seminário há mais ou menos uns 22 anos. Então ele era um homem muito proeminente, muito conhecido, né, no cristianismo, em meio às igrejas. E aí o que foi que ele fez? A esposa dele teve essa doença, ele tinha o seu trabalho, ele tinha que pastorear a igreja, dirigir o seminário, e ele foi tentando então durante longos anos fazer um malabarismo com isso, né? Dar atenção a ela, dar atenção ao seminário, dar atenção à igreja, não é? E ao mesmo tempo cuidando da sua esposa. Mas à medida que a condição dela piorava, e cada vez mais piorava, então ele não podia fazer mais o quê? Tudo isso. Ele teve que fazer o quê? Fazer uma escolha. E veja que para fazer essa escolha, ele ponderou sobre aconselhamentos de outros colegas. E muitos deles chegaram para ele, encorajaram ele a fazer o quê? A colocar a esposa numa clínica, interná-la ali, jogá-la num determinado local. E aí então, irmãos, ao relato compartilhado dos pensamentos desse pastor, que deixou o próspero ministério dele, deixou os 22 anos de seminário para cuidar da esposa. E ele diz o seguinte: quando chegou a hora, a minha decisão foi firme. E não foi preciso pensar muito. Era uma questão de compromisso e amor. Porventura não prometi eu 42 anos antes na doença e na saúde, na alegria e na tristeza até que a morte nos separe? Esse não era um dever sombrio ao qual eu renunciei, foi justo. Afinal, ela cuidou de mim por quase 4 décadas, com maravilhosa devoção. Agora havia chegado a minha vez. E ele diz, ela era minha esposa. Preciso dizer algo mais? Se eu cuidasse dela por 40 anos, ainda ficaria em dívida com ela. Ele diz então no final do seu relato, fiquei surpreso com a resposta ao anúncio da minha demissão. Maridos e esposas começaram a renovar os seus votos de casamento. Os pastores começaram a contar a minha história nas congregações. Era um mistério até para mim, até que um oncologista, amigo meu, ilustre,
que vive constantemente com pessoas moribundas, me disse: quase todas as mulheres apoiam seus homens, mas poucos homens defendem as suas mulheres. Talvez as pessoas sentissem essa tragédia contemporânea e de alguma forma tenham sido ajudadas por uma simples escolha que eu considerei como a única escolha possível. Ele diz: é tudo mais do que cumprir promessas e ser justo, no entanto. Enquanto eu a observava corajosa rumo ao esquecimento, ela continuava a ser a alegria da minha vida. Diariamente, aprendia novas manifestações do tipo de pessoa que ela é, a esposa que eu sempre amei. E também via nessas manifestações o amor de Deus e o desejo que eu tenho e a minha esposa de amarmos mais plenamente a esse Deus, o Deus do nosso matrimônio. Irmãos, essa história ela apenas ilustra, né, o principal componente do amor, que é o quê? O compromisso com a esposa, por mais difícil que seja. Nós sabemos, irmãos, o quanto o matrimônio ele traz as suas dificuldades. Mas homens, maridos, nós temos um compromisso. Ainda olhando para a perspectiva do amor, o apóstolo Paulo então nos diz o quê? Que a principal ação do amor bíblico então é o autossacrifício. E aqui uma ligação ali com Efésios capítulo 5, verso 25. Quando Paulo diz: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. O amor bíblico, irmãos, significa sacrificar-se por sua esposa. Isso significa o quê? Morrer para si mesmo e viver para o bem maior dela, assim como Jesus Cristo morreu na cruz para que a igreja possa ter vida eterna. Talvez você nunca vai precisar, eu espero que não, literalmente, né, dar a sua vida para sua esposa, no sentido literal da coisa. Mas, irmãos, quase todos os dias os maridos têm a oportunidade de morrer sozinhos, deixando de lado aquelas coisas que eles desejam fazer num determinado momento para servir quem? As suas esposas. E veja que há tanta dificuldade hoje no casamento por causa disso. Os maridos não conseguem abrir parte do seu tempo. Eles não conseguem abrir uma lacuna em suas vidas para olharem para as necessidades das suas esposas. Eles não conseguem ouvir e compartilhar alguma preocupação com as esposas. Por quê? Estão ocupados demais. Eles não conseguem muitas vezes olhar para a necessidade que a esposa tem de criar os filhos que Deus deu como uma bênção para o casamento. Eles não conseguem olhar a necessidade das esposas com a sua responsabilidade no lar e ajudá-las. E sequer perguntam se elas estão precisando de ajuda. Não são solícitos às necessidades da esposa. Qual foi a última vez que você conversou com sua esposa e tentou indagar dela alguma dificuldade que ela tenha? Qual foi a última vez que você sentou com sua esposa e conversou e tentou estimulá-la, por exemplo, à vida cristã? A reservar um tempo para entender as necessidades da sua esposa? A garantir a ela verbalmente o seu amor? Você já disse à sua esposa hoje que a ama? Tem uma historinha rápida que ilustra isso. E é bem interessante. Diz que uma mulher que se casou com um técnico de futebol e viveu com ele por 34 anos. Por 34 anos. E o marido dizia o seguinte: a coisa que eu mais aprendi na vida é que a minha prioridade, o jogo sempre tem prioridade, sempre vem em primeiro lugar. E aí a esposa passou por 34 anos, longos nesse casamento, que a frustraram. E aí é o seguinte: quando não tem conversa, quando não se resolvem os problemas, um dia se explode. E ela explodiu. E ela virou para o seu marido e disse: olha, fulano, você perderia até o meu funeral para ir a um jogo de futebol. E ele respondeu: quem te fez pensar que eu agendaria o seu funeral para o dia de jogo? Essa é a realidade de muitos homens, irmãos. Esse homem, ele poderia ter tido um amor abnegado, lembrar-se, por exemplo, das palavras de Cristo lá em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se dia após dia, tome sua cruz, então siga-me.
Vejam que a motivação para um amor à esposa, um amor abnegado, altruísta, autossacrificial para a esposa, nós temos como base o grande amor de Cristo pela igreja, por nós, demonstrado quando ele foi à cruz. Foi isso que Cristo fez. Humilhou-se. Então Paulo nos diz que o principal componente do amor é o compromisso, mas a ação principal é o autossacrifício. E aí, ainda falando sobre o amor, na última coisa que a gente vai abordar nessa noite, ele diz que o principal objetivo do amor bíblico, então, é a piedade do ente querido. O amor busca o bem maior daquele que é amado, que faça com que a pessoa se conforme cada dia mais a Jesus Cristo. E Paulo nos mostra, quando fala de amor, irmãos, para a gente pensar aqui, que o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, tem como principal desejo por ela, que ela se torne de fato uma mulher de Deus. Ele investe nisso. E é verdade, pastor? É por isso, pastor, que eu sempre estou dizendo para minha mulher que ela precisa ser mais piedosa. Olha, pastor, não tem um dia na semana que eu não chego para minha esposa de mulher, tu tem que ser mais crente. Mulher, tu tem que ser mais, tu tem que se santificar mais. Mas, irmãos, você sabe por que muitos maridos não alcançam esse objetivo? Porque eles param para tecer uma palestra para a esposa. Todo dia é um dia de sermão para a esposa. E deixa eu dizer para vocês, não vai funcionar. Existe só uma única maneira de você conseguir isso, é pelo seu próprio exemplo divino dentro de casa. Quando uma esposa vê você andando nos caminhos do Senhor, lidando com o seu pecado em sua própria vida, crescendo em mansidão, em paciência, em bondade, em sabedoria, enquanto você como marido passa um tempo na palavra e em oração, aí sim ela vai olhar para você, ela vai ver você como um padrão e ela vai desejar isso para ela. Agora apontando o dedo, com um sermãozinho, todo dia, não. Logicamente, irmãos, há momentos em que você deve dar uma palavra suave de correção à sua esposa. Você deve fazer isso. Mas a principal maneira de nutrir a piedade e a santificação de uma esposa não é por meio desse tipo de coisa, irmãos, de palestras, é pela sua vida como marido. Então você não pode transmitir à sua esposa e filhos o que você não pratica. Isso me leva a fazer algumas perguntas, irmãos. Qual é o exemplo que você exerce na sua casa? Você tem liderado a sua casa? Você ora com sua esposa? Sua esposa, por exemplo, é aquela mulher que tem que arrancar você de casa para trazer você para a igreja? Buscar, irmãos, o bem maior da sua esposa significa buscar o bem espiritual dela. E a maneira como você faz isso é o seu exemplo cotidiano de vida cristã. Então, vejam, esse é o lado positivo que Paulo aborda. Mas Paulo também aborda esse mandamento pelo lado negativo. A parte B do verso 19 diz assim: depois de amar a esposa, ele diz: não a trateis com amargura. Não devem tratar as esposas com amargura. Essa palavrazinha amargura, lá no grego clássico, irmãos, ela denota regularmente a amargura associada ao desgosto, ao ódio, à raiva. Algo que cria raízes quando você se concentra principalmente nos pecados e nas deficiências da sua esposa. Quando você olha só aquelas coisas negativas na pessoa. Mas o mais interessante, que é o que está por trás disso, são as expectativas não atendidas. Lembra que eu falei lá no começo? Todo casamento começa com grandes expectativas. Quando as expectativas são frustradas, o que passa a acontecer? Raiva amargurada, vingança, o homem zangado, o homem se torna mais severo. E obviamente, lógico, irmãos, em tudo que Paulo escreve há um propósito. Ele está escrevendo divinamente falando. E o mandamento de Paulo pressupõe então que as esposas farão coisas, sim, que podem não agradar os seus maridos. Mas ele também dá 3 implicações aqui para nós. A primeira, que não deve se tratar com amargura. Deve se liderar pelo amor, não com autoridade severa, não como alguns pensam. Veja que a amargura, irmãos, é a resposta de um líder que se sente o quê? Ameaçado.
E aí ele vai liderar a esposa como? O lar como? Com força, com coerção. Isso vai acontecer quando ele acha que a sua vontade está sendo resistida. Então ele vai fazer o quê? Naturalmente acontece isso. Ele vai aumentar a pressão sobre o seu lar. Ele vai aumentar a pressão sobre a sua casa. E veja que depois de dizer às esposas que se submetem aos seus maridos, Paulo sabia muito bem, irmãos, que os homens tentariam cobrar das suas esposas obediências a esse mandamento, afirmando o quê? Que a sua autoridade como maridos, eu sou autoridade sobre você. Paulo sabia muito bem disso. Mas o que é que Paulo está dizendo? Que a autoridade severa, ditatorial, ela é errada para os maridos cristãos. Não é assim que se governa uma esposa. Você lidera o lar amando sua esposa, sendo gentil, sendo atencioso com ela. E veja que há um princípio estabelecido. Ser líder não te dá o direito de ser um ditador autoritário a ponto de pisar na sua esposa. E pasmem, irmãos, pasmem. Há jovens que estão próximos ao casamento que já estão tratando namoradas exatamente assim. E o pior é que as namoradas estão se sujeitando, achando que tem que ser submissas. Então, não tratar com amargura implica em liderar pelo amor, não por uma autoridade severa, irmãos. Lógico, meus amados, mas pastor, então como é que o cara vai governar? Será que não há momentos em que o marido cristão ele deve ser um pouco mais firme? Sim. Ele tem que ser, depois de conversar, de orar exaustivamente com a sua esposa. Ele pode, por exemplo, responder a Deus pela direção da sua família. Ele pode discordar, por exemplo, da esposa. Ele pode mostrar isso a ela. Ele pode chegar para sua esposa e para sua família e dizer: olha, a nossa família não fará isso, não viverá dessa maneira, nós estamos a um caminho que não é o caminho que agrada a Deus. Ou seja, há momentos em que o marido deve sim contrariar a sua esposa, os desejos, e comandar a sua casa, e reafirmar a sua autoridade. Ele deve fazer isso. Mas ele deve fazer, irmãos, dando exemplo, em primeiro lugar, de obediência à Santa Escritura, e fazendo isso com amor. Pastor, e quando eu tenho uma esposa rebelde? Você precisa sempre estar reafirmando a sua autoridade para ela. Mas Paulo também nos diz que não tratar com amargura implica controlar a sua raiva e liderar com suas mágoas de maneira piedosa. Irmãos, a amargura ela é uma espécie de raiva que provém de expectativas decepcionadas, que não foram tratadas de forma adequada. Veja, você às vezes, na relação, você é magoado, você ama, você se desaponta, é inevitável que isso aconteça em um matrimônio, em um casamento. Você precisa liderar e saber lidar com isso, e quando você não sabe, você começa a acumular uma série de coisas, de iras que não são santas, de raiva, de sentimentos feridos em relação à sua esposa. E aí, irmãos, é como, por exemplo, quando a gente viu aquela barragem aqui em Cocal romper. À medida que as coisas vão se acumulando, esse reservatório ele vai crescendo mais e mais. E você vai fazendo o quê? Só culpando o seu parceiro, se mostrando infeliz no casamento. O que é que acontece? Explode. Ambos vão ficar zangados um com o outro. E aí é impressionante, porque quando você vai lidar com casais, você vai ver que eles estão brigando às vezes por coisas triviais, por coisas bobas no casamento. Mas o verdadeiro problema qual é? É aquele reservatório que está cheio até a boca, muitas vezes transbordando de amargura decorrente de expectativas decepcionadas e de um marido que nunca conseguiu liderar a sua casa. Meu irmão, você que é marido aqui nessa noite, talvez você quisesse uma esposa que fosse de certa maneira. Talvez quando você estivesse namorando com sua esposa hoje, não é? Você pensou que ela era aquela esposa que você desejaria ter por toda a vida. Ou seja, esse é o padrão que eu quero, é essa aqui mesmo. E aí você casou. E você descobriu que ela realmente não era assim. E agora? Porque quando a base ela não é estabelecida sobre compromisso e sim sobre sentimento, você sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para ela como realmente ela é,
E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar para outras mulheres que parecem ser aquelas mulheres, ou ter o padrão daquelas mulheres que você gostaria de ter para você. E à medida que você olha para sua esposa de um lado e olha para as outras mulheres que você olha que era um padrão que você gostaria de ter, isso vai tornando você cada vez mais o quê? Irritado. Você vai ficando mais irritado, mais desgostoso, mais frustrado. Isso vai decepcionando cada vez mais você. E aí, a única coisa que resolve esse problema é admitir que a sua esposa não é perfeita. Mas principalmente admitir que você, como marido, não é perfeito. É impressionante, irmãos, como maridos às vezes criam listas de expectativas frustradas em relação à esposa, né? Mas sequer passa pela cabeça deles a lista de expectativas frustradas que as esposas têm com seus maridos. E o que resta, irmãos, é aceitar e amar a esposa que você tem, não a esposa que você criou na sua cabeça, que você desejaria ter. Irmãos, nós temos porventura nos concentrado nas qualidades positivas e agradecido por essas qualidades que as nossas esposas têm diante de Deus? Será que a gente não olha sempre o lado negativo? Nós não olhamos sempre os pecados, nós não olhamos sempre as falhas, as faltas? Será que nós, como esposos, não estamos focando sempre nisso, diminuindo as nossas esposas, sempre tratando as nossas esposas com críticas? Por que é tão difícil, muitas vezes, aceitarmos a nossa esposa como ela é? Pecadora, cheia de falhas, alguém que necessita de ajuda. Talvez uma boa palavra para nos lembrarmos nessa noite esteja lá em Romanos 15:7. O que é que o apóstolo Paulo diz lá? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Veja, eu não estou sugerindo aqui nessa noite que você precise lidar com todos os detalhes do seu casamento. Deixa eu dizer, irmãos, há muitas coisas que nós não devemos levar ao cônjuge, não. Nós devemos absorvê-las, mágoas, algumas decepções no Senhor, tratá-las com o Senhor. Há coisas que nós não precisamos mencionar com o nosso cônjuge, não. Nós resolvemos essas coisas entre nós e Deus. Mas se há coisas que estão causando distância entre vocês, entre maridos e esposas, lidem com isso confessando o pecado. Confessando o vosso pecado mutuamente, confessando o vosso pecado como esposa. Tratem a sua esposa como vocês, como há o entendimento bíblico que nós somos apenas um só corpo. Nós somos vistos por Deus como apenas uma única pessoa. Tratemos a nossa esposa como o nosso próprio corpo. Porque o objetivo, irmãos, assim como o nosso, é nutri-la, apreciá-la e não machucar a nossa esposa. É preciso ter iniciativa, irmãos. Lidar com as nossas mágoas emocionais como maridos. Muitos de nós temos. Portanto, Paulo diz que não ser amargurado implica em liderar pelo amor, não com autoridade severa. Isso implica em controlar a nossa ira, lidar com as nossas mágoas também de maneira divina, com as nossas frustrações de maneira divina. Mas Paulo ainda nos dá um último indicativo nessa noite. Não tratar com amargura implica estabelecer um clima emocional e positivo na nossa casa. E essa responsabilidade primária é do marido. Amargura, irmãos, ela descreve uma emoção. E as emoções, elas estão no coração dos relacionamentos. A intimidade é um sentimento de proximidade. A amargura, irmãos, ela resulta em um sentimento de distância e alienação dos dois. E veja que se um marido, ele permite estar mal-humorado, deprimido, e deixa a amargura com a esposa inflamar, ele está criando o quê? Um clima emocional negativo no seu lar, para onde ele deve voltar todos os dias, depois de um duro dia de trabalho. Meus amados, muitos maridos têm envenenado suas famílias. Por causa do seu mau humor,
porque estão deprimidos, porque ficam com raiva, e aí você espera o quê? Que a família trate bem? Tudo bem, nós somos cristãos, a Bíblia diz não vamos pagar mal com mal, paguemos o mal com o bem. Foi dito isso aqui às mulheres na semana passada. Mas, irmão, será que todas as vezes são assim? A família, ela só simplesmente ela vai fazer o quê, irmãos? Ela vai refletir aquilo de volta para você. Os filhos vão refletir isso de volta aos pais, ao marido. A esposa vai refletir isso de volta para quem? Para o marido. Mas nós somos, irmãos, líderes espirituais do lar. Precisamos estabelecer um clima positivo, de fé no Senhor, de gratidão na sua bondade, de alegria pelas bênçãos de paz que Ele tem concedido a nós, porque nós temos a paz de Deus em nossos corações. Nós temos a habilidade de fazer isso. Então, se você é mal-humorado, se você aqui é um marido crítico, um cara pessimista, negativo, como é que você espera que a sua esposa e seus filhos sejam exatamente aquilo que eles precisam ser no Senhor? Existe um teólogo que ele diz o seguinte, quando ele fala sobre matrimônio, que o marido ele não tem o luxo de ficar de mau humor e ficar deprimido. Ele deve ser o líder espiritual da sua família. E se ele quer uma esposa e filhos que sejam cheios da alegria do Senhor, eles têm que liderar o caminho pelo exemplo deles. O que isso significa, irmãos? Que quando você entra pela porta da sua casa, depois de um dia duro de trabalho, em vez de você esperar ser servido, como alguns fazem, você vai liderar o seu lar a partir dali. Você vai exercer na sua casa o seu ministério. Você vai preparar para amar a sua esposa e a sua família como um líder espiritual. Essa responsabilidade é sua, como marido. Clima caloroso, amoroso da alegria do Senhor na casa, para que todos os membros da família, irmãos, se sintam em casa e sintam que a sua casa é o melhor lugar do mundo para eles. Essa responsabilidade primária é sua, homem. É sua, marido. Deixa eu concluir com uma ilustração. Diz que um jovem recém-casado, ele procurou um pastor muito conhecido, um homem muito conhecedor da Escritura, e disse o seguinte: pastor, eu quero sua ajuda. Eu estou em um estado terrível. Estou entrando num processo de idolatria. E ele disse: qual é o problema? Aqui já é o outro lado da história, né? Perguntou o pastor. Pastor, eu tenho medo de colocar a minha esposa num pedestal muito alto. Eu amo demais. E eu acho que por conta disso eu estou desagradando o Senhor. Aí o pastor perguntou para ele: será que você está mesmo? Ele perguntou: você ama mais a sua esposa do que Cristo amou a igreja? Ele disse: eu acho que não. Qual foi a resposta do pastor para esse homem, irmãos? Bem, esse é o limite. Por quê? Porque nós lemos: maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meus amados irmãos, homens desta igreja, maridos, futuros maridos, até que a gente atinja esse limite, você precisa entender que você tem muito trabalho para fazer. Amém? Você tem muito trabalho para fazer. Ame sua esposa. Paulo diz: ame sua esposa. Não a trate, irmãos, com amargura, não. Trate-a bem, para a glória de Deus. Esse assunto, irmãos, ele sempre é muito pertinente para nós que somos homens cristãos. Porque aí nós avaliamos, como homens crentes, o nosso padrão no relacionamento com a nossa esposa por meio da Escritura. E certamente, irmãos, se nós formos sinceros, muitos de nós vamos chegar aqui hoje a uma convicção de que
Às vezes nós estamos fazendo muito pouco com isso. Então, a minha súplica nessa noite é que para que os homens crentes que estão aqui, eles de fato se arrependam. Eles verifiquem, sabe, onde estão falhando em seus matrimônios, seja na questão de tempo, seja sentar com a esposa, seja tratá-la de uma maneira melhor, seja não apenas de verbalizar o amor, mas de colocá-lo de forma em prática, e se arrependam disso. E procurem, como a gente disse aqui também, sempre quando olhamos esse mandamento da lei de Deus, nós temos a oportunidade de crescimento. Irmãos, isso é imprescindível para a relação matrimonial. Deixa eu fazer aqui uma outra aplicação. Talvez você é um jovem dessa igreja e você vive em um lar desajustado quando o assunto é matrimônio. E talvez você olhe para isso e você diz, rapaz, eu não quero casar. Isso geralmente acomete muitas moças, né? Elas são muito frustradas com as relações dos pais e até pais cristãos, que não sabem vivenciar o aspecto do amor e do bom trato no matrimônio e olham para isso assim, rapaz, se tem uma coisa que eu não vou fazer na vida, olhando para os meus pais, é me casar. Não é assim. Não é assim. A falha dos nossos pais não implica em que, porventura, nós temos que falhar também. Deus, Ele nos agracia com a oportunidade de termos relacionamentos diferentes para a glória de Deus. Então você que vai se casar, que porventura, às vezes pensa assim, olha, eu sou um tanto frustrado, porque eu olho para o exemplo que eu não tive em casa. Eu olho para a Bíblia hoje e vejo que na minha casa foi tudo diferente. Mas há esperança, porque você tem Cristo. Porque você é uma pessoa que tem agora a habilidade de viver esse aspecto bíblico na sua vida de uma maneira muito prática, não olhando para o fracasso dos outros. Basta apenas fazer o quê? Obedecer, irmãos. E veja que todos nós temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Meus amados, não compreendam o texto bíblico de forma equivocada. Esse é um temor que nós temos que ter como igreja presbiteriana. Governo implica em amor. Governo diz respeito ao compromisso. O amor está atrelado ao compromisso. No compromisso há amor. Mas percebem, irmãos, se há uma palavra que sempre se repete aqui é o quê? Amor, amor, amor. Maridos com suas esposas. E a submissão também é amor quando o marido ama a esposa. Então, muito cuidado, irmãos, para que a gente não levante aquela bandeira dizendo os homens têm que governar bem a sua casa. Cuidado. Em amor. Mas talvez haja alguém aqui que disse, olha, eu sou um homem que estou aqui nessa noite ouvindo o evangelho, mas não sou crente. Sou casado, mas não sou crente. Muito bem. Eu também tenho algo a dizer para você. E eu não tenho medo de errar. O seu casamento só será um casamento que vai agradar a Deus se você também, como marido, estiver vivendo estes princípios na sua vida. Mas pastor, eu amo, eu respeito aquela coisa toda. Muito bem. Você pode até estar fazendo alguma coisa que supostamente é ordenado por Deus no seu matrimônio. Mas ainda assim não é o que Deus deseja para você. A habilidade para amar uma esposa, biblicamente, como Deus deseja, ela só vem de termos algo em primeiro lugar em nós. E isso significa ter Cristo. Você só vai amar a sua esposa, você só vai viver uma plenitude de um matrimônio, ainda que imperfeito, para a glória de Deus, se Jesus estiver presente na sua vida. Você tem que compreender isso. Se a sua vida for transformada, se você se arrepender dos seus pecados, se você tiver Cristo como Salvador, você terá toda a habilidade necessária, não pautado agora na sua força, porque é difícil a gente manter um matrimônio baseado na nossa capacidade. A tendência é sempre fracasso. Você olha para o mundo, são raras as exceções de matrimônios que perduram. Quanto mais a gente olha para o mundo, quanto mais anos passam, menos isso nós vamos ver nos ímpios. E tomara que nós tenhamos uma diminuição disso no meio dos crentes. Mas você precisa compreender que para que você viva um matrimônio para a glória de Deus, agradando a Deus, segundo os padrões de Deus, é necessário que você se arrependa hoje do seu pecado. Hoje do seu pecado. E venha a Cristo. E aí receba de Jesus aquilo que só Ele pode te dar. Um amor para você amar a sua esposa de forma verdadeira, que agrada a Deus.
Então, que o Senhor, nessa noite, edifique os homens da igreja. Ele nos faça refletir. E aqui também uma aplicação para as moças, para as mulheres em casa. Observem isso. Conversem com seus maridos, tenham boas conversas com eles. Chamem-os. A gente tem experimentado muito isso na nossa relação. Isso é necessário, irmãos. E as moças que ainda não casaram, observem muito bem os rapazes. E não estou falando aqui para a diminuição dos rapazes, a quem eu amo demais nessa igreja. Mas vocês, moças, assim como os homens também, quando falamos na semana passada, mas mais especificamente sobre esse tema hoje, moças, observem bem os rapazes com os quais vocês vão casar. E percebam principalmente neles, se há o desejo no coração deles de fazerem exatamente como Paulo diz nesse texto. Amar vocês como esposas em Cristo Jesus. Se não houver isso, chuta o pau da barraca. Casa não. E eu vou te dar o maior apoio. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós suplicamos a Ti nessa noite, ó Deus, como fizemos aqui na semana passada com as esposas. Nós que somos maridos, ó Deus, temos tantos erros, cometemos tantas faltas, somos tão egoístas às vezes, ó Deus. Nos apegamos tanto àquele senso de governo, de sermos cabeça, ó Deus, que nós nos esquecemos como nós temos que fazer isso. Nosso pecado às vezes inflama tanto, ó Deus, que nós acabamos agindo de forma antibíblica, sendo, ó Deus, muitas vezes ditadores sobre os nossos lares e as nossas esposas. Mas, ó Senhor, eu suplico em nome de Jesus, e até aqui pensando, ó Deus, que talvez uma das boas qualidades de um homem cristão, de um marido, seja o saber também ouvir a sua esposa. O homem que faz uma avaliação constante do seu matrimônio, do seu papel como marido, e consegue ouvir críticas, absorver essas críticas, ó Deus, colocá-las diante do Senhor, se arrepender e mudar. Então, Pai, eu até peço, em nome de Jesus nessa noite, que falando sobre os maridos, o Senhor também fale com as esposas, para que ajudem os seus maridos em suas debilidades, Senhor. Dê sabedoria às mulheres dos nossos lares, ó Deus, para que amorosamente, para que biblicamente, para que pautadas na Tua Santa Palavra, possam exortar os seus maridos carinhosamente, Senhor. Mostrarem a esses homens onde eles têm, de fato, onde eles podem melhorar. Onde há perspectiva de melhora, Senhor. E que o Senhor também, a nós que somos maridos, a nós que somos futuros maridos, nos dê a condição de todos os dias podermos nos avaliar de uma maneira sincera, podermos nos arrepender de tratar muitas vezes tão mal as nossas esposas, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas obrigado também pela esperança que o Senhor nos dá, de que nós podemos olhar para a cruz, de que nós podemos olhar para o exemplo de Jesus com a sua noiva, que é a igreja, de que nós olhamos para um marido perfeito, que é Cristo, um noivo perfeito, que é Jesus, e uma igreja imperfeita, cheia de pecados, e ainda sabemos que em meio às dificuldades, ó Deus, nós podemos amar com amor puro, dar um tratamento correto e santo, ó Deus, e receber também um tratamento correto e santo pela Tua Palavra. Nós temos a esperança de que onde estamos errando, Deus, uma vez arrependidos, há a plena condição de correção. Então, Pai, que haja disponibilidade, a disposição no coração de cada homem dessa igreja, de verificar os seus erros, as suas faltas, e minimizá-las, ó Deus, para a glória do Senhor. Deixá-las crescermos, ó Deus, no nosso relacionamento. E por meio disso, ó Deus, por meio do papel correto das mulheres, do papel correto dos homens, Pai, eu suplico que o Senhor fortaleça os nossos lares e também os nossos filhos, para que eles, ó Deus, possam olhar para os nossos matrimônios e desejarem terem matrimônios iguais aos nossos ou até mesmo melhores do que os nossos. Que eles possam glorificar ao Senhor também nos seus matrimônios.
Assim nós suplicamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.